Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, pessoal, agora, seguindo essa linha de raciocínio, né, a partir das ideias do professor Milton Santos, então vamos trabalhar agora a ideia de meio técnico, científico e informacional. Veja que a ideia de meio técnico, ela foi trabalhada ali no período do século XVIII até o século XX, até mais ou menos a Segunda Guerra, correto? Então ela foi trabalhada ali, essa ideia de meio técnico, né? Agora, qual é a novidade? A novidade é científico-informacional, né? O que seria esse científico-informacional, então? Então vamos lá. Primeiro, ixi, pessoal, tem um cachorro aí latindo aí. Então, olha só. Meio técnico, científico informacional relaciona-se a quê? Vamos pensar o seguinte, tá? Deixa eu ver esse microfone aí. A pessoa não está ouvindo, né? Que está latindo o cachorro, tá? Tá, então olha só. Beleza, o microfone ligado aí, uma cachorrada latindo, mas é assim mesmo. Então, olha só. Pessoal, o que seria então o meio técnico, científico e informacional? Não tem problema não. O meio técnico, científico e informacional, ele vai ser pensado dentro de uma nova lógica da Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial chega na terceira fase dela, que é a Revolução Científica, né? Nessa fase, nós vamos ter algumas novidades. Porque agora nós vamos ter anteriormente a fase monopolista, a formação das multinacionais e transnacionais, as grandes empresas, né? Nós vamos ter essas grandes empresas influenciando inclusive as políticas de Estado, ou seja, os governos vão ter que agir conforme essas grandes empresas, as determinações que essas empresas têm. Agora essas empresas, essas grandes corporações internacionais, elas não têm interesses locais, os interesses delas tornaram-se globais, porque elas estão espalhadas no mundo inteiro. Portanto, os governos vão ter que ter atitudes no sentido de liberar a economia e liberar o mercado. Portanto, nós vamos ter um intenso crescimento da ciência, da produção científica, mas agora a produção científica vai aliar-se à técnica. Então, o alinhamento entre técnica e ciência forma o que nós chamamos de tecnociência. Essa tecnociência, ela tem um objetivo prático. Ela tem por objetivo atender a indústria e o mercado. Portanto, as pesquisas científicas que vão ganhar maior visibilidade serão aquelas pesquisas científicas que vão dar resultados práticos. Por exemplo, descobrir um novo tecido, descobrir uma nova forma de fabricar um tênis com alta performance para o atleta, né? Descobrir, por exemplo, uma forma onde você possa armazenar dados, né? Organizar arquivos. Deu para entender? Então, quer dizer, a ciência torna-se algo com objetivo industrial. Esse alinhamento entre a técnica e a ciência mais a produção industrial vai gerar uma sociedade extremamente tecnologizada. E as tecnologias que vão ganhar mais impulso nesse período, que é o período em que nós estamos vivendo, são as tecnologias de transporte e as tecnologias de comunicação. Portanto, as informações têm que circular numa velocidade, mas ao mesmo tempo elas têm que circular de forma segura. Então nós vamos ter o desenvolvimento das tecnologias da informática, por exemplo. Além das tecnologias da informática, a grande revolução foi a internet. Né, que passa a operar em duas frentes, ou seja, a internet vai ter como apoio, né, como benefício para você produzir novos conhecimentos, por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui, tem faculdades do mundo inteiro, por exemplo, que transmitem, né, webconferência
com cirurgias, procedimentos e assim por diante, técnicas, empresas, né, há tempos se reúnem usando essas tecnologias que estamos fazendo só agora aqui. Mas já tem mais de 20 anos que as empresas fazem videoconferências, né? E assim dinamiza a ação da empresa e ao mesmo tempo precisa de um fluxo de transporte mais eficiente. Mas aí não é só o transporte, aí vai para a parte política. E a parte política é justamente o avanço do neoliberalismo, ou seja, nós temos que ter mercado aberto para livre circulação de tudo isso. Então é inadmissível que você tenha, por exemplo, dentro dessa lógica do meio técnico, científico e informacional, você tenha a não liberdade de imprensa, por exemplo. Então a liberdade de imprensa vai ser um valor extremamente importante. Por outro lado, o acesso à informação também passa a ser um direito. Então vejam vocês que no meio técnico, científico e informacional, que é o período em que nós estamos vivendo, novas realidades estão sendo construídas. Hoje já se fala em cyberespaço, ou seja, existe esse mundo que estamos vivendo e existe o mundo virtual, né? O mundo virtual tem suas regras e seus comportamentos. Qual é o grande desafio que nós estamos vendo nesse momento no Brasil? É a discussão. O que eu não posso fazer aqui no plano do mundo real, eu posso fazer no plano virtual? Isso não está regulamentado, não está ainda, é muito novo. Daí você entender por que esse problema das fake news que está aflorando, né? É justamente porque criamos um mundo técnico, que é esse mundo materializado, em máquinas, equipamentos, indústrias, rodovias. Criamos um mundo científico, ou seja, o conhecimento científico tem que ser valorizado. O conhecimento científico é a base para as ações das empresas e ações de governos e ações de pessoas. O conhecimento científico, mas ao mesmo tempo o acesso à informação através das tecnologias informacionais. Então você observa que criamos um mundo com uma outra realidade. Essa nova realidade que é o problema. Ou seja, ela exclui. Essa nova realidade ela é excludente. Por exemplo, vocês estão tendo aulas online, mas muitos alunos não estão tendo. Ou seja, neste momento, evidenciou-se o que o professor Milton Santos dizia há 20 anos atrás, que a globalização é uma fábula. Acreditar que todo mundo tem acesso aos meios informacionais é uma lenda. Ela não existe no plano real, só no plano virtual. Quando o governo libera o auxílio emergencial de R$600 e coloca como única forma de você pleitear esse auxílio, o acesso a uma plataforma digital que você baixa um aplicativo no celular, veja o problema que deu. Descobre-se que grande parte da população não tem acesso. E o pior, os acessos e as portas de internet, por exemplo, no Brasil, não suporta o volume de acesso a determinados aplicativos. Por quê? Porque estamos no mundo excluído digitalmente. Mesmo o Brasil, né, sendo um país com grande número de pessoas com aparelhos celulares e com computadores, na prática as pessoas estão excluídas desse processo. Então, enquanto vocês estão tendo aulas, né, ainda que de forma virtual, mas vocês estão tendo aulas, né? 70% dos brasileiros não estão tendo essas aulas. Deu para entender? E 70% desses brasileiros têm o celular, têm o computador, mas quem consegue pagar, por exemplo, um pacote de internet, de móveis dados, R$60 toda semana só para assistir aula, gente? Ninguém. E aí você recebe um auxílio de R$600 para isso, né? Ou seja, quem tem 3 filhos que estuda recebeu R$600. Se ele quer que o filho
tem acesso a aulas online, praticamente ele vai gastar os R$ 600 só com pacotes de internet de móveis dados para o seu filho acessar e assistir às aulas. Portanto, o meio técnico científico informacional, segundo o professor Milton Santos, é esse meio criado pela globalização, onde se criou uma fábula de que tudo está interligado, de que o mundo é perfeito, de que o capital tem que circular, mas as pessoas não. Então, isso que está sendo evidenciado agora. Então, o meio técnico científico informacional é esse período em que estamos vivendo, onde técnica, ciência e produção industrial se aliam para que possa construir um sistema político que abarque o mundo inteiro e tudo isso possa fluir. Qual é o modelo econômico que foi adotado? O neoliberalismo, onde reduz a participação do Estado na vida econômica dos países, diminui direitos trabalhistas, diminui a pressão da sociedade sobre o Estado, para que o Estado faça políticas sociais, né? Esse é o neoliberalismo. E, ao mesmo tempo, leva a chamada revolução informacional, ou seja, todos têm acesso, a sociedade é livre, mas, na verdade, na prática, essa sociedade enfrenta sérias contradições para se afirmar enquanto uma sociedade realmente dos sonhos da humanidade. Então, pessoal, esse é o meio técnico científico informacional. É a forma em que o espaço geográfico está organizado atualmente, né, sob o domínio da chamada globalização. Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida?